Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer que é um privilégio para nós poder estar mais uma vez neste lugar. Eu creio que nós devemos aproveitar cada minuto, cada oportunidade que Deus nos concede. E vemos que essa nova onda, essa doença que tem atingido muitos lugares por todo o mundo e tem chegado com força em nosso estado, como também em nosso país, e em muitos lugares já temos notícia que as igrejas tiveram que fechar as portas novamente. Nós, graças a Deus, por enquanto, não chegou a esse ponto, mas ninguém sabe o que é que o futuro nos reserva. Então, vamos aproveitar enquanto temos a oportunidade de estar aqui, vamos valorizar cada minuto. E também aproveite cada minuto da sua vida para estar perto de Deus e procure-nos se envolver nas coisas de Deus. Nós vemos que muitas pessoas, irmãos, conhecidos, pessoas jovens, têm tido suas vidas ceifadas. E eu quero dizer que ninguém está livre. Ninguém está livre disso. Agora nós temos que confiar em Deus, porque a nossa única proteção é Deus. Vamos fazer nossa parte, mas sempre confiado na proteção divina. Mas pense nisso. Como é do conhecimento, os irmãos, essa semana ainda partiu o nosso irmão Sadi Barbosa, conhecido de todos aqui, um homem novo, mas foi acometido por essa enfermidade e acabou não resistindo, como também nossa irmã Maria. Nem todos conhecem, e outros irmãos, e a gente sabe de muitos que estão enfrentando esse problema, mas Deus também tem dado vitória a muitas pessoas. Vamos continuar orando uns pelos outros. E é sempre bom a gente, quando for orar com sentimento, se colocando no lugar daquela pessoa. Pensando, e se fosse eu? E se fosse um da minha família? Como eu estaria em desespero? Então, é dessa maneira que nós devemos orar uns pelos outros. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez e queremos lhe agradecer por terminar esse dia na tua presença. É um grande privilégio para nós, simples mortais, pecadores salvos pela graça, poder vir e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos lhe agradecer, Pai, pelo dom da vida e agradecer pela saúde. Mesmo vivendo em um mundo infectado, nós te damos graça por o Senhor ter nos guardado, pelo Senhor ter nos livrado das setas do mal. E oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que perderam seus entes queridos. Pedimos que o Senhor fortaleça e ajude. E nós oramos por aqueles que têm sido acometidos por esta enfermidade, que eles tenham sua saúde restaurada.
No nome de Jesus nós oramos agora, pedindo que o Senhor abençoe nosso culto, nossa reunião de oração também. Em nome de Jesus, atente para nosso clamor. É a nossa oração, Pai. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos, vamos cantar uns 3 hinos. 182, que está lá maior. Vigiar e orar. Isso é o que nós devemos fazer. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiai e orai ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiai e orai. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deponta em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiai e orai, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar vigiai e orai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A cada instante devemos estar vigiando e orando. Vamos cantar também o 187. 187. Bênçãos do céu. Sol maior. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos,
vida e paz e perdão. Os pecadores indignos graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos hoje os frutos desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta, fazer uma oração. Pai Celeste, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por o Senhor ter derramado as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E só o fato de estarmos aqui já é uma bênção. Muito obrigado, Pai, pela vida e pelas condições que o Senhor nos dá. Agora receba a nossa adoração, a nossa oferta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto os diáconos vão passando, fazendo serviço, nós vamos cantar o 189. 189. Final dos tempos, Mi maior. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mau, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, e já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, e já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando, e vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste e o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste e o Consolador. Foi nos dias de Noé, em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo
contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando e vai se passando o que Jesus falou. Tenha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Tenha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Consolador para nos proteger. Vamos nos colocar em pé. Quero ler em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida, podeis assentar. Irmãos, eu daria um pequeno título para a nossa breve meditação: Procure ser aprovado. Nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. E nós estamos indo para a hora do teste final. E é necessário nós lutar com tudo o que temos para sermos aprovados por Deus. Nós vemos que
no começo, quando foi convocado o povo para a batalha, 32 mil vieram. Mas então começou os testes. E os testes justamente vêm para mostrar quem é quem. Os testes vêm para fazer uma seleção. E vemos que de imediato, quando Gideão deu a oportunidade para que os medrosos e também os covardes voltassem, 22 mil de uma pancada só retornou. 22 mil. E Deus diz, ainda é muita gente, Gideão, para que eles não se gloriem pensando que foi o braço deles. Vamos para outro teste. E desceram ao rio. E aqueles que bebessem água como bebe o cão, esses era para ser separado, pôr de um lado. E quem se ajoelhasse, isso é, bebesse água de uma maneira descuidada, pensando que estavam em plena festa, quando na verdade estavam sitiados. E não é hora de nós sermos descuidados, é hora de nós beber água atentos, porque o inimigo está espreitando. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, o diabo não está brincando, ele simplesmente está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos viver uma vida vigilante, porque a Bíblia diz, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não caia. Então veja que o número foi diminuindo. Só quem passou no teste desses 10 mil foram 300 homens. E eu me lembro de uma mensagem que um tempo atrás o pastor Febroni pregou e deu como título, a margem é pequena. A margem dos salvos é pequena. A ponto do profeta dizer, na mensagem, creio que estreita é a porta, ele diz que se subisse 12 dessa geração, seria um grande arrebatamento. Mas você não pode se desanimar. Você tem que ter essa fé em seu coração. Se subir um de caçador, essa pessoa sou eu. Dessa maneira que nós devemos crer. Eu estou lutando, eu estou me esforçando para ser um dos tais. Eu estou dando o melhor de mim para ser aprovado. É dessa maneira que nós devemos agir e pensar. E não esqueça, irmãos, que Deus não precisa de muitos para vencer uma batalha. Deus precisa de pessoas rendidas a Ele. E o pouco, há um ditado que diz, o pouco com Deus é bastante. Mas o muito sem Deus é como nada. Então se nós somos a minoria, mas podemos contar com Deus, nós podemos nos contar pessoas felizes, porque não estamos sozinhos. Mas há um hino que diz, irmão peregrino nessa terra, seja forte, não no piquenique, seja forte nessa guerra, que com Cristo, que por Cristo tu estás a enfrentar. Veja bem, o caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. E na mensagem, os memoriais de Deus testados pelo tempo, o profeta diz, muitas vezes as pessoas dizem, eu sou tão tentado, bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Quando estou fraco, então sou forte, disse Paulo. Todo filho que vem a Deus deve primeiramente ser testado e provado. Se você é testado e provado, e você passa na prova, então você é aprovado. Não há como a pessoa ser aprovada
se ela não for primeiro aprovada. Para nós sermos aprovados, nós precisamos passar no teste. E o Mombrana diz que esta hora em que estamos vivendo é uma hora de testes. É uma hora de testes. Então ele segue dizendo: estes testes são mais doces e mais preciosos para você do que o ouro precioso. É tempo de teste. É tempo de teste. Muitos anos atrás, antes de existirem as fundições, eles costumavam pegar o ouro, e a forma como eles sabiam se estava bom ou não, era tirar todo o lodo de cima, toda a pirita de ferro, que é o ouro dos tolos, tirar todo o ouro dos tolos, todas as bobagens. Os batedores batiam, e viravam e continuavam batendo, e giravam, até que o batedor visse o seu reflexo no ouro. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele lhe dá provas e mais provas, testes e mais testes, uma prova após outra, um teste após outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida, até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde, preparado. Então os testes são preparação. As provas nos preparam, as provas te fazem de você pessoa mais experiente. As provas fazem de mim pessoa mais experiente. Agora, nós jamais vamos ser aprovados se primeiro nós não for provado. Veja, então, para que servem as provas? Para nos fazer preparado, submisso, disposto a virar o seu rosto das coisas do mundo e olhar diretamente para o Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes, e doenças e perseguições, elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, tirar o lodo, tirar de você a lentidão, para despertá-lo para o lugar onde você pode olhar e ver o reflexo, ou os homens podem olhar e ver o reflexo de Cristo em você. O mundo tem que ver Cristo em nós, irmãos. Vocês sabiam que Deus não tem outras mãos a não ser as suas e as minhas? Você sabia que Deus não tem outros pés senão os seus e os meus? Deus simplesmente se expressa através da sua igreja. E é Ele mesmo que está nos moldando. O profeta pregou a mensagem intitulada Deus aperfeiçoando sua igreja. E quando essa igreja chegar à estatura de um varão perfeito, então ela é raptada e vai para a glória com Ele. Mas muitas vezes, para chegar à perfeição, ela precisa passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo. Na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, e nós recebemos recentemente uma mensagem intitulada Possuindo as Portas do Inimigo depois da prova. E é depois da prova que você vai possuir as portas do inimigo. É depois da prova que você vai ser aprovado ou reprovado. No caso desses 22 mil que voltaram para trás, eles foram reprovados, porque eram covardes, eram medrosos. E Salomão veio e disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, eu creio que isso aqui é treinamento para o que nós teremos que enfrentar ali na frente. Mas quem não estiver preparado, quem não for treinado, por que Deus permitiu um urso vir e roubar a ovelha? Uma ovelha de Davi? Davi não se acovardou. Davi não entregou aquela ovelha de mão beijada, ele lutou. Quem sabe a ovelha morreu, mas o urso não pôde aproveitar. Ele arrancou a ovelha das garras do urso. Era Deus dando treinamento. Porque ele tinha que enfrentar um Golias lá na frente. Depois vem um leão. E as provas que vêm é Deus nos treinando.
Então veja, o profeta diz nessa mensagem, possuindo as portas do inimigo, ele diz, foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio, e a igreja ficou toda agitada, como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer, quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isso tem que acontecer. Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado, e testado. Ele deixa a enfermidade te atingir, ele deixa vir doença sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Se você é uma semente de Abraão, você não serve a Deus somente quando as coisas vão de vento em popa. Nos momentos mais cruciais, nos momentos mais difíceis, você continua fiel, você se mantém no caminho. Porque você é uma semente de Abraão. E nós não devemos servir a Deus somente pelo que Ele faz por nós. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é para nós. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Jó disse, ainda que tu me mates, mesmo assim eu te amarei. Então veja, ele deixa vir doença, porque você tem que entender que o diabo não pode nada sem autorização de Deus. Então qualquer coisa que acontece com a pessoa, com o filho de Deus, é porque Deus permitiu aquilo. E se Deus permitiu aquilo, é com propósito. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então qualquer coisa que acontecer com você é para o teu bem. Ele permite isso por sua própria vontade. Ele permite desastre. Meu Deus, irmãos. Deus permite. Deus permite. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas essas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele solta, ele dá permissão. Solta o diabo para te tentar, para você mostrar de que material você é feito. E nós não servimos a Deus por vista, como diz a Bíblia, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E quando você tem essa revelação, quando vem o problema, você tem uma certeza no seu coração, e você diz para aquele problema, eu vou te vencer. Ele solta o diabo para tentar, ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição, ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você, ele pode colocar a igreja contra você, ele pode fazer quase que qualquer coisa, e é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. Eu não sei porquê, o irmão virou as costas para mim, virou o rosto. Será que não é Deus permitindo? Para ver como você vai reagir? Será que não é Deus te testando? Para ver se você tem a temperança? Para ver se você tem domínio próprio? Será que não foi Deus que permitiu aquela pessoa te xingar, te humilhar, te apunhalar pelas costas? Para ver se você tem essa temperança? Porque às vezes o profeta diz, quando nós pedimos paciência, Deus dá o melhor que Ele tem, provas e tribulações. Porque as provas e as tribulações nos levarão a alcançar paciência. Procure, meu amado irmão e irmã, ser aprovado. Nós estamos chegando na hora do teste final. Mombrana diz nessa mensagem que Abraão só conseguiu possuir as portas do inimigo depois do teste final. E o teste final foi esse, irmão Gilberto. Deus pedindo a Abraão o seu próprio filho, seu filho único. E Abraão não teve coragem de negar aquilo que Deus estava lhe pedindo.
O que será que Deus está pedindo de mim e de você? Será que Ele não está pedindo para que nós nos achegue mais a Ele? Será que Ele não está pedindo para que nós caminhemos mais perto dEle? Porque é a hora do teste final. Há um grande aperto vindo aí. Há um concílio mundial de igrejas se levantando aí. E só quem não cederá a essa pressão serão homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. Para nós concluir, louvado seja Deus. Agora veja bem, depois que você é aprovado, então você possui as portas do inimigo. Depois que eu sou aprovado, depois que aqueles 300 homens ao lado de Gideão foram aprovados, eles conseguiram derrotar os midianitas. Depois que você for aprovado por Deus, você conquistará cada porta de demônio, cada porta do inferno. Mas é necessário primeiro ser aprovado. Quem sabe naquele momento, dentre aqueles 22 mil, alguns disseram, é a nossa chance de escapar. Nós saímos de casa para morrer nessa batalha. Olha quão grande é o exército dos medianitas. Ah, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia não diz maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Mas Deus permite muitas coisas acontecer. E então a Bíblia diz, o profeta diz, aí está você, aí está a igreja do Deus vivo. Não me importa o que os outros dizem, o que o médico diz, o que qualquer coisa, o que o incrédulo diz, somos mais do que superiores a qualquer coisa que venha. Somos semente de Abraão e nós possuiremos a porta do nosso inimigo. Não importa o que o inimigo seja, Deus deu a promessa que pertencia a eles, a possessão deles. A cura é sua possessão. Como nós vamos saber que Deus é curador, se Ele não permitir muitas vezes enfermidade nos atingir? Mas Ele permite enfermidade nos atingir para que nós conheça Ele em seu poder curador. A cura é a sua possessão, salvação é a sua possessão, o Espírito Santo é possessão sua. E há milhares de grandes pregadores e outros na terra hoje que dizem, isto não é assim, porém a semente de Abraão sabe que isto é assim. Você é a semente de Abraão? Então você sabe que isso é assim. Não importa o que os outros dizem, você diz, eu sei que essa mensagem é a verdade. Ela veio para preparar uma noiva, para ir ao encontro do noivo num desses dias. Não importa se os outros dizem que o William Branham é um falso profeta. Para mim, semente de Abraão, ele é o profeta de Malaquias 4, 5 e 6. Semente real de Abraão, toma Deus em sua palavra. Aleluia, é a sua possessão. E a semente de Abraão sabe que isso é assim. Eles passaram e possuíram as portas do inimigo. Deus disse que eles o fariam. Eles creem nisto, porque isto é uma promessa. A sua semente possuirá a porta do inimigo. Agora você passará por provas e aflições. Para possuir a porta do inimigo, você vai passar por provas e aflições. Que teste foi para Abraão, quando Deus pede seu filho, seu único. Que teste foi para Rebeca, quando ela teve que decidir se iria com aquele homem estranho. Os pais dela não podiam decidir por ela, era uma decisão exclusivamente dela. E salvação é uma decisão exclusiva de você. Não depende de papai, não depende de mamãe, não depende de esposa, não depende de marido, não depende de filho. É você quem tem que decidir. Sou eu quem tenho que decidir. Se eu vou lutar contra os medianitas ou vou retroceder de volta para a velha terra da onde um dia fui chamado. É uma decisão pessoal.
Mas para nós sermos aprovados, nós vamos ser provados. Medite essas coisas, irmão. Medite isso. Encare as lutas, as dificuldades, os problemas como um teste que Deus permitiu para fazer de você uma pessoa mais experiente. Talvez uma pessoa mais humilde. Talvez uma pessoa mais espiritual, mais de oração. Há um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Vocês já perceberam que quando as coisas vão tudo bem, a tendência do ser humano é se acomodar? Mas deixa o chicote começar a pegar. Deixe as dificuldades bater a porta. E um dia, eu ouvi uma mensagem do pastor César, ele disse, espere até que a miséria bata na sua porta. Espere, filho pródigo, até que a fome te alcance. E veja se não lembrará que tem uma casa, que tem um pai. Espere quando todos os que se dizem teus amigos, entre aspas, virarem as costas para você. Espere até você se encontrar sozinho no fundo do poço. Veja se você não lembrará. Tem coisas, irmãos, que você não precisa se preocupar depois que você orou. Depois que você entregou nas mãos do Senhor, descanse. Deixa o tempo. Deixa o tempo passar. Deus não tem pressa, mas Ele não esquece. Deus não esquece de nada. Ele não tem pressa. Às vezes, é como diz assim, dá corda para a vaca. Ela se maneia por ela mesma. Não é pela força. Não adianta você querer fabricar crente, fazer de teus filhos cristãos, se não está aqui dentro, ó. Não adianta. Tem que cada um ter sua própria experiência. Cada um tem que ser aprovado por Deus, passar no teste. E não pense que esse mundo aí, com todas essas vitrines aí, não é coisas para testar a nós. A internet, o celular, a facilidade, são tudo testes para ver quem é quem. Para mostrar, para revelar o que cada um tem no seu coração. E vai chegar o momento. Um dia Jesus disse assim para Judas, faça logo o que tu tem de fazer, rapaz, não fica aí se fazendo de conta. Manifesta o que está dentro do teu coração. Fica aí se enganando a você mesmo. E o profeta diz, o que o Deus pediu para o irmão Brana foi isso, sinceridade. Se tu fores sincero. Se tem uma coisa que Deus se agrada, irmãos, é de sinceridade. Você orar com sinceridade, você vir à igreja com sinceridade, você amar a Deus com sinceridade, servir a Deus com sinceridade. Quando você simplesmente vai acertar algo, acerta de uma maneira sincera. Olha, eu errei, eu reconheço. Não transfira a culpa para ninguém, não. Sou eu o culpado. E Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar quando nós agir dessa maneira. Vamos nos colocar em pé. Temos aqui 2 pedidos de oração. A irmã Ivone pede oração em seu favor, pela sua saúde. Pedido de oração por Edivan Pedro Vilani, está com Covid. Vamos orar por esses 2 pedidos. Também, se você lembra de alguém, quer representar, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar por cada irmão, pela noiva do Senhor. Pai Celestial, não sou eu orando, é a tua igreja nesse momento. Eu apenas apresento a ti esses 2 pedidos de oração. A irmã Ivone, que não está se sentindo bem, não está bem de saúde, tu és o grande curador.
Ó Deus, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós oramos em favor da nossa irmã, repreendendo a enfermidade de seu corpo, que a sua saúde seja restabelecida. Também esse senhor que está com essa doença, o Covid, ó Deus, Tu és o grande eu sou. Ó, somente uma gota do sangue do Senhor é o suficiente para fazer com que esse mal caia por terra e que ele tenha a sua saúde restabelecida outra vez e possa conhecer o Senhor no poder curador do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade do corpo dessas pessoas e declaramos vitória e saúde. Também, mais uma vez, eu oro pelo irmão Valdomiro que está hospitalizado. Ó Deus, complete a obra na vida de nosso irmão e que ele tenha de volta a sua saúde. Nós oramos pelo nosso irmão Tato e sua família. Pedimos que o Senhor restabeleça por completo a saúde dele, que também foram acometidos deste mal. Ó Deus, e assim tantas outras pessoas, nós apresentamos todos eles a Ti e confiamos que Tu simplesmente estenderá suas mãos poderosas e repreenderá. Como disse aquele centurião romano, basta uma palavra Tua para o meu criado ficar curado, basta um olhar Seu. Então nós suplicamos porque nós confiamos no Teu poder. Agora teus filhos estarão diante de Ti, falando com o Senhor. Inspira-nos para orar, no nome de Jesus Cristo, e amplia essas palavras intercortadas que foram ditas aqui esta noite, no coração de cada um, em nome de Jesus. Ore da sua maneira, tenha seu momento com Deus. Orar é falar com Deus, falar como se fala com um amigo íntimo. Abra o seu coração perante o Senhor. Conte para Jesus aonde é a sua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.